pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre adoção. Uma das perguntas que eu mais recebo é: Natália, como eu devo me preparar para receber a criança da adoção tardia? Como é que ela chega? Quais são as travessuras? Como ela está? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixa seu like. Vídeo segunda, quarta e sexta. E às vezes tem live no domingo. Então venha fazer parte da nossa família e se informar sobre a adoção. Bom, pessoal, se vocês estiverem ouvindo um barulhinho aí de fundo, de vento, vocês me perdoem, porque tá muito calor e não dava pra gravar sem ter um ventinho aqui, né? Um dia Deus vai nos abençoar e nós teremos aí um estúdio com ar-condicionado, um microfone. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai gravando do jeito que dá, né? Bom, é muito importante você saber que a criança que vem da adoção tardia, ela vai chegar aí já com algumas bagagens, com algumas coisas, né? Então é muito normal que até mesmo na aproximação a criança não se abre. Eu já vi vários relatos, e eu também passei por isso, de você chegar naquela empolgação, naquela animação para conhecer o seu filho e ele se fechar completamente. Aí você pergunta: poxa, a criança não estava preparada para ser adotada, ela não queria ser adotada, a equipe técnica e o psicólogo não conversou com ela, o que aconteceu? Não, gente, não é nada disso. Você precisa entender que a criança que ela está no abrigo, ela passou por algum tipo de negligência, ou seja, as figuras paternas, as figuras familiares biológicas dela, que deveria apresentar segurança, apresentou a vida dela para ela risco, dor, perigo, e isso fisicamente e emocionalmente. Então ela sai daquela casa, ela sai daquele lar onde ela sofre diversos abusos e negligências e ela vai para um abrigo onde pela primeira vez ela descobre às vezes o que é afeto, o que é educação, o que é amor, o que é gentileza. Então, o que acontece? Ela se habitua ali no abrigo, ela se apega aos cuidadores, ela se apega à rotina, e só depois que essa criança está um pouquinho, o psicológico dela um pouquinho tratado e que ela entende que é adoção, que ela vai para a fila. Então, por vezes isso dura, né, alguns meses e às vezes anos. E aí, até que essa criança aceite entrar na fila de adoção, e aí é quando os pais dela chegam. Então você imagina, ela saiu da casa onde ela sofreu negligência, ela foi para um abrigo onde finalmente ela descobriu o que era segurança, e aí de repente apresentam novas pessoas na vida dela e falam: olha, esse é seu pai, essa é sua mãe, e pronto. Então, por mais que ele esteja empolgado, por mais que ele tenha sonhado com esse momento, pode acontecer sim da criança retroceder, da criança ficar apreensiva, da criança ficar insegura, porque na cabecinha dela vai passar 1 milhão de coisas. Primeiro, esse casal realmente gosta de mim, eles realmente me amam, eles realmente vão trazer segurança pra mim, eu realmente posso confiar neles, né? Depois, tá, e aí, eu vou sair daqui, eles vão me devolver, eles vão ficar comigo, mas a minha família biológica não ficou comigo, por que esse casal veio de longe? Então pode sim passar diversos receios, medos, né? E aí a criança travar. Então, se por acaso isso acontecer com você na aproximação, ou às vezes não, na aproximação correu tudo bem, mas no momento que você traz para sua casa, a criança se fecha, e aí é aonde você vai ter que dar tempo ao tempo. Você vai ter que dar tempo para a criança, você vai ter que esperar o tempo dela, vai ter que respeitar, vai ter que ir entrando aos pouquinhos no universo dela, encontrando formas de interagir com ela, às vezes assistindo filme, jogando jogos, passeando. Às vezes a criança ela vai se sentir mais confortável em lugares públicos do que dentro de casa. Então esse é o momento para você realmente ter paciência, não ir com muita sede ao pote. Uma das dicas que eu sempre dou não traga a família extensa logo de cara, tipo os avós, os tios, os primos. Se você conseguir evitar, principalmente se você sente que a criança é retraída, faça isso, sabe? Porque aí são mais pessoas novas para ela desconfiar, para ela se sentir desconfortável. Então, no primeiro momento,
você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. E agora, quando é ao contrário, quando você traz o seu filho, você conhece o seu filho e o seu filho vai para qualquer pessoa, ele se abre para qualquer pessoa e às vezes até de maneira inadequada ou para pessoas que você não tem intimidade, você não conhece, né? Um exemplo, você vai na igreja, você vai no shopping, o seu filho quer falar com todo mundo, quer abraçar todo mundo, quer sentar no colo de todo mundo. Quando a gente adota pré-adolescente, às vezes acontece quando a criança foi abusada, dela não entender quais são os limites das carícias, do afetivo, e aí ela pode querer, tipo, grudar muito, abraçar muito, alisar muito. E aí, como você coisar? Porque de certa forma você entende que ali existe uma carência, existe uma falta, mas ao mesmo tempo você precisa ensinar e cuidar para que não seja desconfortável para ela, para você, e principalmente para que não seja perigoso. Então o que você vai fazer é ensinar. Você vai ter que conversar, filho, esses carinhos pode, esses não pode, esses são adequados, esses não são adequados. Sentar no colo da mamãe, ok, sentar no colo do titio não pode, sentar no colo do pessoal da rua não pode, sair falando com estranho não pode. Você vai ter que ensinar. Não é todo abrigo em que a criança se sente amada, que a criança cria elos afetivos. Então, por vezes, a criança passa anos na família negligente, passa anos no abrigo sem saber o que é o carinho, porque eles têm a prioridade ali de cuidar e tal, mas às vezes do afeto realmente, e a criança ela vai estar carente. Então, às vezes, quando ela sai do abrigo, ela quer acariciar e beijar e abraçar todo mundo, e aí você vai precisar colocar esse limite, né? Você vai precisar falar, filho, isso pode, isso não pode, aqui pode pegar, aqui não pode pegar, aqui pode pegar. Daí você vai ter que ensinar. Chega às vezes a ser certo uma educação sexual. Então você vai ter que ensinar isso também. Uma outra coisa que ocorre muito, independente da idade, é problemas com higiene pessoal. Adolescente no geral já não curte muito banho, mas é muito comum crianças pequenininhas e pré-adolescentes e adolescentes vir sem ter noção do que é uma higiene básica. Como assim, Natália? No abrigo eles não ensinam? Não, gente, no abrigo eles não têm tempo para pegar criança por criança e falar, olha, é assim que se toma banho. Não tem. Então é assim, os grandes se viram para tomar banho, os que são bem pequenininhos eles dão banho. E às vezes a criança foge, a criança sai correndo, a criança bate o pé e naquela correria, pouco cuidador, muita criança, eles não dão uma atenção mais minimalista. E assim, não julguem os abrigos, tá? Geralmente são 3, 4 cuidadores para 30 crianças. E geralmente esses cuidadores eles fazem rodízio, ou seja, hoje tem um aqui, só daqui a 2 dias ele vai estar lá de novo. Então até para ele criar uma rotina fica difícil. Eu sendo mãe de 4 filhos e trabalhando de casa, eu sei que é complicado fazer a adolescente entender a importância da higiene. Então não julguem, gente, não julguem os cuidadores e os abrigos, eles têm outras prioridades, tá? Então, por vezes, o seu filho, sua filha vai chegar ali com 12, 13 anos e você vai precisar entrar no banheiro e você vai precisar ensinar a se limpar, a tomar banho, a escovar os dentes, a pentear o cabelo, a limpar o ouvido. Você vai ouvir frases como, você lavou o umbigo? Tinha que lavar o umbigo? Eu não sabia que precisava lavar o umbigo. Então, é muito comum, tá? Você receber uma criança que ela não tem noção da higiene, automaticamente não gosta, né, de tomar banho, de pentear o cabelo. Muito comum a criança chegar empiolhada, com muito piolho realmente. Por quê? Por mais que o cuidador limpa, é um entra e sai, é um rodízio de criança no abrigo, geralmente de cabecinha suja, então manter o controle fica difícil e criança pega mesmo, né? Então é muito comum a criança chegar empiolhada, boca suja. É muito normal a criança chegar falando diversos palavrão e diversas linguagens inapropriadas e falando coisas que nem você costuma falar sobre sexo, às vezes mesmo pequenininho, porque ouvia na família biológica ou assistia na TV ou tinha acesso à pornografia, né? Então vale lembrar que você vai ter que estar preparado para ouvir aí diversos palavrão. E às vezes a criança não fala na sua frente, mas você vai receber da diretora seu filho xinga demais, seu filho não para de falar palavrão.
Uma outra coisa é a agressividade. É muito comum crianças abrigadas serem agressivos. Não são todos. Gente, nada disso significa que seu filho vai vir com um combo recheado de todas essas coisas. Não, mas pode acontecer e eu gosto de preparar vocês e falar vocês para a realidade. Então é comum a criança ter o hábito de bater, de dar beliscão, de morder. Por quê? No abrigo não tem aquilo, isso é meu, isso é seu, é tudo de todo mundo, então automaticamente os maiores tomam de conta, pega, e aí os menorzinhos, pra conseguir ter acesso a um tênis, a um brinquedo, acaba aprendendo a agredir pra se defender do mais velho e tal. E aí é coisa que você vai ensinando, você vai explicando e a criança vai parando. Comer muito, a criança chegar e comer desesperadamente, não querer parar de comer. Ou a criança ser enjoada para comer, porque às vezes no abrigo tinha só o básico do básico. Eu já fui em abrigo que tinha só arroz e ovo, eles comiam isso por semana. Então às vezes você vai oferecer uma fruta, a criança não vai saber nem que fruta é. Então é muito importante você pisar forte, fazer a criança experimentar e entender que ela vai fazer birra por causa de alimentação também. Uma outra coisa que é comum acontecer é o retrocesso. O retrocesso é quando a criança tem uma idade e ela começa a agir como se ela tivesse menos idade. Isso é super comum e merece um vídeo só para esse assunto, tá bom? Porque é muito detalhístico. Não é todas as crianças, nenhum dos meus filhos tiveram retrocesso, mas acontece sim de criança ter retrocesso, é muito comum, é como se fosse uma necessidade de viver coisas que ele não viveu com você e se sentir pertencente, parte da família. Natália, mas meu filho pode chegar comportado? Sim, gente, existem muitas crianças que elas chegam e elas têm um comportamento exemplar. Criança que vai entrar na rotina super fácil, criança que vai te obedecer logo de cara. Mas é muito importante você entender que cada criança é cada história é uma história, cada história gera um trauma diferente e cada pessoa ela absorve esse trauma de uma maneira diferente. Uma coisa que é muito comum é criança que chora muito, principalmente adolescente. Um dos maiores relatos que eu tenho de pessoas que adotam um adolescente é que o adolescente chora por nada. E isso eu passei também com a Yasmin. A Yasmin chorava, passava o dia inteiro chorando. E tá ok, tá normal, é saudade, é medo, enfim, é inúmeros sentimentos, inúmeros pensamentos ali fazendo com que ela tenha medos, receios, saudades. E tá ok, a gente precisa às vezes da privacidade, às vezes a gente precisa da colo, às vezes a gente precisa levar pra terapia. Então assim, cada criança você vai ter que agir de uma maneira. Uma outra coisa, e a última coisa que eu quero falar, que é uma das coisas mais comuns, eu acho que dentro de todas essas, a mais comum é a criança não estar alfabetizada. Às vezes a criança está matriculada na série em que ela deveria estar, na turma que ela deveria estar, porém ela nunca teve acesso à educação, ou ela só esteve matriculada, mas ela nunca foi, ou o abrigo coloca ela por nunca ter tido nenhum documento ali, né? E para que essa criança não fique sem estudar, eles conseguem matricular ela na série onde deveria estar. Então, independente da idade do seu filho, nos primeiros anos letivos, principalmente no primeiro, é extremamente importante que você avalie, que você peça ajuda para a equipe de coordenação e psicopedagoga da escola que eles vão estudar, que você explique a história, que você peça uma prova avaliativa, né? Você pode chegar e falar assim, tem como fazer uma prova avaliativa para saber onde meu filho deveria estar? Porque aí você vai entender quais são as dificuldades do seu filho. Às vezes você fala, nossa, meu filho vai tão mal na escola, e aí você descobre que ele nunca teve acesso à educação. Isso aconteceu comigo. A Clarice, ela veio e ela estudou o ano letivo correto no abrigo. E aí quando ela chegou em casa, eu percebi que ela não acompanhava a escola. De primeiro eu pensei, é porque é escola particular. Aí depois eu percebi que não, que ia mais além do que isso, porque a gente colocou ela na escola pública, e aí ela não foi bem, e depois na escola particular menos ainda. E aí ela fez uma prova avaliativa e foi que ela estava muito, muito atrasada, ela deveria estar na primeira série, e ela estava matriculada na 7ª. E aí a coordenadora falou assim, eu vou entrar no site da Secretaria da Educação e a gente vai tentar puxar todo o histórico estudantil dela, onde ela estudou, quanto tempo ela estudou e tudo mais.
E o que foi descoberto é que antes do abrigo ela esteve matriculada, mas ela não frequentava as aulas, ou seja, ela não foi alfabetizada, o básico simples ali. Então até hoje eu luto com ela para que ela consiga acompanhar a escola. Ela não pôde retroceder, porque aqui a burocracia foi muito grande, a escola não permitiu. Então, assim, a diretora passa atividades extracurriculares para ela, atividades de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série. Eu também faço essas atividades, inclusive nas férias. E aí ela tem melhorado, ela tem crescido, ela tem, assim, desabrochado. Mas são coisas que você precisa saber que pode sim acontecer. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a se prepararem, a entender que todos esses comportamentos têm um fundo, têm um porquê, né? Ninguém vai agir assim do nada. Aqui em casa eu sofri com a agressividade, eu sofri com a falta de alfabetização, eu sofri com a falta de tato, como se relacionar com os irmãos, com os primos, com o tio, com os amigos, com os estranhos. Mas eu venci tudo isso, graças a Deus as coisas se encaixaram, eles se desabrocharam, eles entenderam, eles amadureceram e tudo deu certo. Então não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de errar, de tentar e errar e tentar, uma hora você acerta. Cada criança é uma, cada família é uma. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!